Ela foi acusada de bruxaria, satanismo, safadezas ocultas e até de sacrificar animais. Uma destas alegações estava certa, as outras não passavam de uma ignorância que dura até hoje. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais um ícone das artes visuais. Como muitos artistas, Rosalie Norton alega ter tido uma infância diferente. Nascida em outubro de 1917, na Nova Zelândia, segundo seus diários descobertos recentemente, Rosalie veio ao mundo de madrugada, no meio de uma tempestade, com orelhas pontudas e marcas azuis pelo corpo. Aos 8 anos, ela e sua família se mudaram para Sydney, na Austrália, mas mesmo lá, Rosalie cresceu sendo a esquisitinha do grupo e teria sido expulsa da escola por desenhar coisas bobas, como demônios, vampiros e seres corruptores demais para crianças. Então, ela fez o que qualquer um como ela faria: decidiu ser artista. Ainda adolescente, Rosalie conseguiu um emprego num jornal como escritora de contos de terror, mas foi demitida logo depois, devido às suas ilustrações serem consideradas muito controversas. É fato que na metade dos anos 30 ela realmente estudou artes por alguns anos e foi aí que ela desenvolveu um apreço pelo paganismo e pelo panteísmo, que são religiões mais afeitas a uma conexão com a natureza, e por consequência ela se inundou de referências de seres mitológicos e deuses da antiguidade como ninfas e faunos. E pudera, afinal a Rosalie teve como professor de arte o escultor Rainer Hoff, que era um artista mal visto pela igreja e famoso por esculturas de corpos sarados e seminus, tal qual as esculturas greco-romanas. Alguns dos futuros desenhos de Rosalie vão ser bem parecidos com a arte de Rainer, então daí se tira a influência dele nela. Mas nesse tempo, e enquanto aprimorava seu estilo, a mulher se casou com um cara que foi para a guerra e alternou sua vida de artista com trabalhos de garçonete, ajudante de cozinha e modelagem, posando nua para outros pintores. Na busca por inspiração, a artista se aprofundou numa técnica de transe autoinduzido, ou seja, onde ela mesma se fazia entrar num estágio de meditação profunda, a fim de transcender espiritualmente e tentar encontrar do outro lado alguma coisa, algum ser ou Deus que servisse de modelo para sua arte. A ideia dela também era tentar acessar alguma espécie de conhecimento coletivo suspenso da humanidade. Se conseguiu ou não, é a partir daí que surgiu sua identidade. Formas elípticas cheias de sombras, curvas, círculos, rostos ambíguos e corpos nus. Suas primeiras ilustrações apareceram na revista Pertinent no início dos anos 40, e é graças a esta revista que ela conheceu e se envolveu com o poeta Gavin Greenlees, 13 anos mais novo. É Gavin quem consegue para ela sua primeira exposição solo e numa universidade pública. E a exposição sai exatamente como Rosalie Norton queria. Em agosto de 1949, grande parte do público se chocou com as 46 obras exibidas e a polícia foi chamada, confiscando 4 quadros e levando tanto Rosalie quanto Gavin para a cadeia por motivos de obscenidade. Num dos desenhos, havia uma mulher abraçada de forma sensual a uma pantera, rodeada por freiras de peitos de fora, algo que chocaria mesmo hoje alguns pudicos nas redes sociais. Quando levada aos tribunais, Rosalie se defendeu. A obscenidade está nos olhos de quem vê, e trouxe à pauta um livro intitulado A História da Magia Sexual, publicado um pouco antes e que foi aprovado de boa pelos censores australianos, e era bem mais obsceno que as pinturas dela. Foi uma das primeiras vezes que uma artista mulher foi processada assim, e Rosalie venceu, ainda recebendo um dinheiro de indenização do departamento de polícia. Porém, mais do que grana, a artista ganhou publicidade, e de repente seu nome estava em todos os jornais como o mais novo escândalo da mídia. E Rosalie Norton não perdia a chance de dizer que suas pinturas eram feitas após seu transe mágico, movidos a vinho, folhas
folhas aromáticas e partes mumificadas de animais. E ela também não tinha vergonha de dizer que sim, suas obras tinham pessoas nuas, pois ela transava como qualquer ser humano, e que às vezes ela também era visitada pelos seres cósmicos que ela desenhava. Óbvio que a mídia sensacionalista e ignorante da época acreditou em tudo e ajudou a divulgar mais ainda sua arte e sua imagem esta que afinal não era nem um pouco padrão. Rosalind tinha um nariz grande, sobrancelhas bem arqueadas e finas, cabelos negros e volumosos, e ela com frequência usava roupas masculinas. Depois de todo esse caos, ela se divorciou do marido e foi morar com Gavin Greenless, num bairro boêmio da Luz Vermelha. Então, logo não demorou a ser apelidada de a Bruxa de King's Cross. Detalhe que esse bairro, o King's Cross, nos anos 50 vivia sua efervescência de cultura LGBT+. E tanto a Rosalind quanto o Gavin, eles eram bissexuais assumidos e viraram meio que uma referência nesse cenário. Eles eram vistos como os excêntricos, tanto que na própria porta da casa deles havia uma placa escrito: "Bem-vindo à casa de fantasmas, duendes, lobisomens, vampiros, bruxas, bruxos e poltergeists." Só que tudo isso, obviamente, também colocou um alvo nas costas deles. Eles chegaram a ser presos por vadiagem, que é uma lei geral, igual a que teve aqui no Brasil, que permitia que artistas e pessoas LGBT+ desempregadas pudessem ser presos sem nenhum motivo real. Em 1952, para provocar, o casal de artistas então lançou um livro chamado A Arte de Rosalind Norton, com poemas de Gavin Greenless e as ilustrações de Rosalind, com seus desenhos fálicos e cheios de seres com chifres, cobras, nus e sarados. O livro foi censurado em vários países, acusado de indecente e destruído ao chegar às alfândegas fora da Austrália. O curioso é que Rosalind não desenhava demônios de verdade. Como já dito, ela buscava suas inspirações na mitologia e em religiões panteístas, e até a cabala serviu de base para sua arte. No panteísmo, existe a crença de que Deus é o próprio universo, a natureza, ou seja, absolutamente tudo e todos compõem uma espécie de Deus abrangente. Daí o pan da palavra, que em grego quer dizer tudo. Só que um dos maiores ícones dessa vertente filosófica e religiosa é justamente Pan, o fauno. Sim, tipo aquele que ajudou o Hércules no desenho, com chifres e perninhas de bode. Mas o que aconteceu quando o cristianismo adaptou as crenças pagãs? Exatamente, o Pan, deus da fertilidade e do sexo, virou o capeta. A gente já tem um vídeo explicando as origens do diabo, se você ainda não viu, confira lá. Só que eram os anos 50 e uma hora tudo isso ia dar muito ruim para Rosalind Norton. Em 1955, uma jovem com problemas mentais foi presa por xingar um policial. Ao ser acusada, ela disse que sua vida tinha dado errado após ela participar de uma missa satânica promovida por Rosalind Norton. Aquilo explodiu na imprensa e foi o que precisavam para atacar a artista, agora vista como satanista. Daí foi um pé para dizerem que ela curtia sacrifícios de animais e todo o resto. Só que nada era verdade. Mais tarde, esta jovem admitiria ter inventado tudo, e a própria Rosalind odiava o abuso de animais, já que isso ia contra suas crenças. Mas a acusação era só do que a polícia precisava, uma polícia que, lembrem-se, já não era sua fã. Um dia invadiram a casa da artista enquanto ela dava uma festa, só porque vazaram fotos íntimas dela. Nas fotos, o poeta Gavin aparecia dando umas chicotadas safadas em Rosalind. Vale lembrar que nos anos 50, o bondage, o sadomasoquismo, estava em alta. Foi a década da Bethpage e Rosalind foi acusada de atos sexuais não naturais e até de sodomia. Sim, mesmo que ela fizesse isso entre suas quatro paredes e as fotos tivessem sido roubadas de sua casa sem ela saber. A mídia se aproveitou, invadiu a casa também, fotografou tudo e espalhou as imagens ao léu. O problema é que nessa confusão acharam algumas cartas picantes trocadas entre
Rosalie Norton e outra figura, uma celebridade da época, o consolidado músico e maestro inglês Sir Eugene Goossens, que tinha acabado de virar cavaleiro pela mão da Rainha Elizabeth. Eugene conheceu a artista graças ao seu livro censurado de 52 e a procurou quando estava de passagem pela Austrália. Ele também era bissexual, fã de coisas ocultas e iniciou um trisal com a Rosalie e o Gavin, namorado dela. O escândalo destruiu a carreira do músico, que se afastou de tudo e morreu 7 anos após isso. A perseguição foi realmente tão feia que também abalou o psicológico do poeta Gavin Greenless, que precisou ser internado no ano seguinte por causa da esquizofrenia. Ele até tentaria matar Rosalie 10 anos depois. Nem é preciso dizer que a Rosalie Norton foi processada de novo. De fato, havia um policial em específico que a odiava e a perseguia. Mas quando este policial foi depor contra ela, ele não tinha provas, ou nem testemunhou algo obsceno, orgia ou sodomia. E as fotos tiradas pelos jornais que invadiram a casa dela provaram que nem um altarzinho para Satanás Rosalie possuía, então nem de satanista ela poderia ser acusada. E o júri a inocentou. A polícia, porém, não a perdoou. O governo começou uma caça contra ela, destruindo seus quadros, invadindo bares que exibiam suas obras e proibindo a circulação das demais. Vale lembrar que nos anos 40 e 50, a Austrália estava em sua fase mais conservadora e 80% da população de lá se considerava cristã. Só que tudo isso ativou a chavinha final na artista. Foi só a partir daí que ela realmente abraçou suas bruxices. Rosalie passou a dar entrevistas e a fazer sessões de fotos, se auto-intitulando bruxa, adotando elementos clássicos disso, como um visual assustador, gatos e ratos como animal de estimação, e afirmando que fazia feitiços de verdade para algumas pessoas, para completar sua renda. Ela começou a falar até de Lúcifer e como gostaria de conhecê-lo, e a imprensa se esbaldou, e a artista virou até alvo de turistas. Detalhe que a bruxaria era legalmente proibida no estado dela e só seria permitida em 1971. Oi, se você chegou até aqui e curte nosso trabalho, considere apoiar o Sócio Crônica lá no Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os valores estão a partir de R$5 e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do canal. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Pensa aí com carinho, muito obrigado pela atenção. Agora vamos continuar o vídeo. Segundo biógrafos e historiadores, essa foi uma forma da Rosalie Norton assumir sua própria narrativa. Se queria uma bruxa, ela então seria uma bruxa para o mundo, só para então ser deixada em paz. Pois, como ela escreveu em seu diário, eu tinha notado as reações das pessoas aos meus desenhos. Eles estão inclinados a se ver neles, no sentido de suas próprias ideias internas e preocupações. O curioso é que na vida real, como provam fotos e relatos de amigos e da irmã da artista, Rosalie era só uma mulher comum e inofensiva. Os feitiços dela nem funcionavam, brinca uma amiga no documentário de 2020 sobre a artista. Nos anos 60, porém, a artista manteve uma vida reclusa e evitou a mídia e fãs. Ela continuou com sua fé no panteísmo, até morrer aos 62 anos, em dezembro de 1979. Seus últimos dias, ironicamente, foram no hospital de Freiras, mas nos anos 80, seu polêmico livro foi revivido. Contudo, após tanta perseguição e obras perdidas, Rosalie Norton acabou esquecida dentro do surrealismo, onde sua obra é melhor encaixada. Como muitas de sua época, antes e depois, seu pioneirismo mexeu com temas que até hoje muitos confundem e temem: sexo e religião. Afinal, como ela mesma refletiu em suas notas, o verdadeiro anjo caído é o espírito da humanidade. À medida que a humanidade se torna mais civilizada, ela ataca cada vez mais a natureza, que em consequência não tem outra escolha senão tornar-se sua adversária. Se por alguma razão alguém quiser procurar o mal real, não precisa procurar além dos corações de muitos de seus semelhantes. Adore a natureza, não o dinheiro.
Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Esse é mais um vídeo que a gente sempre tenta trazer sobre figuras satânicas para ver se a gente tenta desconstruir essa coisa de satanismo e de diabo que até hoje as pessoas usam como argumento, principalmente pessoas conservadoras, de direita. Então, tem vários vídeos aqui nesse estilo. Tem um vídeo da Amanda Gallas, que foi uma cantora. Tem um vídeo recente sobre um programa italiano que foi satanista. E a gente tem um vídeo que a gente gosta bastante, em que a gente fala sobre a construção do mito do diabo, da imagem dele na cultura pop, na mídia, lá desde os períodos medievais. Então ficam aí a dica desses vídeos. Em especial, a Rosalie Norton, ela é um grande caso porque ela construiu a imagem dela realmente. Ela sempre trabalhou bastante com a publicidade, com o que estava na época. Então, ela tem um documentário, se eu não me engano, na Amazon Prime, que é A Bruxa de King's Cross. Confiram lá, que aí vocês vão ter um pouco mais de noção se vocês estiverem afim. Os amigos dela falam bastante disso, que ela não era aquilo que eles viam, ela realmente era uma artista, ela construiu a forma como eles queriam ver ela, ou precisavam ver ela, como aquela bruxa demoníaca satanista. Então fica aí a dica. Por isso que no nosso cenário a gente trouxe aqui o Gibi da Menininha, que a gente já indicou uma vez. Ele é feito apenas por mulheres, ele aborda justamente histórias de terror com safadezas ali. Então também fica a dica, eu acho que eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado, caso vocês queiram conhecer, que a gente gosta bastante da obra. E também tem a obra do Kioma, tá? Que é um ilustrador maravilhoso, que a gente ganhou de presente dele, então fica a indicação também para seguir o trabalho do Kioma. E é isso aí, sócios, muito obrigado pela companhia, obrigado se chegou até o final desse vídeo. Se quiser contribuir com o canal, temos o Apoia-se, temos o Seja Membro, também tem o Pix, pode mandar qualquer valor lá que já ajuda aqui a fortalecer o canal. E é isso, muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau!